E com relação a Libertadores, a gente já sabe, né? A gente não tem como... A gente imagina quais são os 4 que vão chegar. Não, já chegaram já. Né? É o Grêmio, né? O Barcelona de Guayaquil, o Lanús e o River Plate. Vocês acham que quem pode chegar na final dupla aí? Finalista? Eu acho que o Grêmio passa pelo Barcelona de Guayaquil e o River Plate passa pelo Lanús. A final será River Plate e Grêmio. E você, Fábio? Eu sigo a opinião do Henrique. Você tá sério? Nossa. Não, pra mim o Barcelona de Guayaquil e o River Plate vão chegar à final e o River Plate vai ser campeão. Não sei, eu sou o único aqui que vai apostar no Barcelona e no River Plate, mas eu vou ganhar esse bolão sozinho, hein? Essa dupla finalista vai ser campeão e o River Plate vai ser campeão também, mas não sei se vocês concordam com isso. Passa o Lanús e todo mundo se dá mal. O Lanús, então... Imagina? Não, você acha que o River Plate vai ser campeão? Eu acho. E você também? Não, eu acho que o Grêmio será campeão. O Grêmio vai ser campeão? Não, aposta. A gente tenta, né? A gente tenta acertar, a gente tem a bola de cristal. Mas seria legal se fosse Lanús e Barcelona de Guayaquil pra derrubar todo mundo daqui. Mas acho que... não sei. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda tem mais um pouquinho de tempo pra chegar. Bom, galera, voltamos aí depois da vinheta para falar sobre Champions League e Copa Libertadores da América. A gente fez um estudo, a gente pegou algumas informações aí com relação a essas duas competições e se a gente puder pegar os últimos 8 anos de cada uma da Libertadores e da Champions League com relação aos semifinalistas, a gente pôde acompanhar que na Copa Libertadores foram 29 times diferentes. Já na Champions League foram apenas 13, ou seja, menos da metade. Uma diferença enorme, não é mesmo, Henrique? É isso mesmo, Matheus. Tudo bem? Complementar aqui pelo menos. Com certeza. Então, e essa diferença que você falou de que nos últimos 8 anos nós tivemos 29 equipes chegando em semifinais da Copa Libertadores da América e outras 13 chegando na Champions League, isso fica mais discrepante quando a gente analisa as equipes que chegaram na Champions League e as equipes que chegaram na Copa Libertadores da América. A gente percebe que as equipes que têm mais tradição e há um predomínio também maior de 3 equipes, do Bayern de Munique, do Real Madrid e do Barcelona na Champions League. Enquanto na Copa Libertadores da América há uma miscigenação enorme, diversos times chegando, os times sem camisa, times com camisa, isso times sem camisa, sem né? tradição, sem tradição, né? Mas enfim, acaba tendo esse tipo de situação. Então, a Libertadores, não sei se vocês concordam comigo, é uma competição que eu acho que tem muito mais a garra, a vontade de vencer e não necessariamente só a qualidade técnica. Sim, sim. Eu acho que nessa questão do Henrique falar da garra e tal, de vencer, sobressai mais isso na Libertadores do que na Liga dos Campeões. Não que na Liga dos Campeões não tenha isso, né? Os times têm, né? Mas a técnica, o talento acaba sobressaindo até mais do que essa garra, né? E o investimento também que tem em cada clube. E a questão do equilíbrio que eu acho que tem na competição da Libertadores é com relação ao que o Henrique tinha falado mesmo, da questão da garra. Várias vezes a garra sobressai e acaba fazendo com que um time menor passe de fase sobre um time maior, de mais tradição, de mais investimento. Isso não acontece muito na Liga dos Campeões, como o Henrique, a gente já está trazendo esses dados, né? Que tem menos variação de times, chegando nas semifinais, na Liga dos Campeões e na Libertadores mais. E o equilíbrio da Liga dos Campeões nas fases finais se dá muito mais pelo equilíbrio técnico. Tem emoção também, mas o equilíbrio é mais técnico, não sobressaindo tanto assim à vontade. Lógico que os jogadores também têm a vontade de vencer, mas o técnico no sentido, né, da capacidade de decidir, de jogar a bola, é mais relevante na Liga dos Campeões mesmo. Então, se a gente for comparar a Champions League com a Libertadores com relação aos investimentos na Champions League, a gente pode encontrar muito mais time do que na Libertadores, por exemplo, né? Aqui no Brasil a gente tem mais o Flamengo, tem mais o Palmeiras, o Atlético Mineiro, alguns times da Argentina também que sempre chegam com Boca e também o River Plate, mas esses times acabam não chegando nas fases finais, não conseguem chegar nas quartas de finais, nas semifinais. Algumas vezes sim, outras vezes não, mas na Champions League isso sempre acontece. Sempre a gente vê o Bayern de Munique, sempre a gente vê o Barça, sempre a gente vê a Juventus, né, o Real Madrid, então existe essa diferença. Os times que têm investimento na Champions League, eles chegam. Os times que têm investimento, às vezes chegam, às vezes não. Então tem essa diferença. Isso que é um problema também aqui. E só para ilustrar, Matheus, quando a gente pega as últimas 8 finais de Champions League,
a gente percebe que esses 3 times que eu vou falar agora, eles chegaram na final. O Bayern, o Real e o Barça. O Real foram 7 semifinais. 7 semifinais. Tá. O Barça o Bayern depois foi com 6 e o Barça com 5. Então, se a gente pegar esses últimos anos, esses 8 anos, a gente percebe essa diferença, né? O Real Madrid nos últimos 8 anos chegando em 7 semifinais, o Barcelona chegando em 5 e o Bayern de Munique chegando em 6. E se a gente for analisar as finais, é impressionante. As últimas 8 finais, esses 3 times estiveram presentes na final. Quer dizer, um desses 3 times esteve presente na final. E se a gente for olhar Libertadores... A maioria das vezes, não em todos. Não, e pior que isso, Fábio, quando a gente olha aqui na Libertadores, os últimos 10 anos, 10 campeões diferentes. 10 campeões diferentes nos últimos 10 anos. Quer dizer, o equilíbrio é muito grande. E além disso que a gente está falando dos 29 equipes que chegaram diferentes, a gente vê equipes sem tradição nenhuma chegando. O Matheus falou de equipes com camisa, equipes com dinheiro. A gente vê o Bolívar chegando em semifinal de Libertadores, a gente vê o Defensor, a gente vê o Nacional do Paraguai, a gente vê o Lanús, o Barcelona de Guayaquil. Quer dizer, é muito imprevisível essa competição. Se a gente for analisar isso, os brasileiros, né, que têm os maiores investimentos do futebol na América do Sul, desde que eles ganharam em 2010 com o Inter, 2011 com o Santos, 2012 o Corinthians, depois 2013 com o Atlético Mineiro. Depois disso, esses times que têm o maior investimento não chegaram. Talvez o Atlético Nacional, que, né, no ano que ganhou tinha o Berrio, né, que está no Flamengo, o Borja, o Guerra também, o Copete, que está no Santos, que era um time forte na da América do Sul, que conseguiu chegar, mas como o Henrique citou, alguns outros times não tinham. Bolívar, o Guarani do Paraguai. Cadê a tradição desses times? Eles chegaram na Champions League, isso não acontece. E vocês acham que o Atlético Nacional dos últimos anos foi talvez a única equipe assim que, digamos assim, mereceu ganhar a Libertadores dos últimos anos? Esses últimos 8 anos que a gente está falando, a equipe que sobrou? Sim, jogando em potencial, imagino que sim. Os outros casos, a partir de 2014, né, que parou de ser brasileiro campeão, foi mais casos surpresas, né? 2014. 2014 você tem até os 4 times que foram. Defensor, a gente separou aqui certinho. Quando a gente olha a semifinal de 2014 é impressionante, né? Para quem não se lembra, a gente vai olhar os 4 finalistas. 4 equipes que nunca foram campeões. Nós tínhamos de um lado da chave dessa semifinal São Lourenço e Bolívar, e da outra nós tínhamos Defensor e Nacional do Paraguai. O Nacional do Uruguai é o time que tem camisa, o Nacional do Paraguai não tem história, assim, digamos assim, dentro do futebol sul-americano, né? E a final foi São Lourenço e Nacional do Paraguai. E a gente puxa alguns casos também de times que recentemente têm chegado e que, surpreendentemente, né, Fábio? Você me ajuda, Tigres do México, Del Valle, independente do passado, o Olímpia também, que por mais que tenha camisa, é um time que chegou a iniciar a competição ameaçando não entrar em campo porque o clube devia, acho que, 9, 10 meses de salário, quer dizer... a Libertadores reserva essas surpresas. Voltando à parte do equilíbrio que eu falei, da emoção assim, nas fases finais de Libertadores e da Liga dos Campeões, eu diferenciei do equilíbrio técnico, outro equilíbrio mais de garra, até sobressaindo mais a garra na Libertadores. Trazendo mais para as primeiras fases, né, fase de grupos e tudo mais, a discrepância na Liga dos Campeões já lá é muito grande, nas fases finais nem tanto, mas na fase de grupo, nas primeiras fases, é muito grande, onde os times de maior investimento sobressaem muito quase sempre, né? Na fase de grupos passam sobrando, e já aqui o caso é diferente, os times de menor expressão já começam a se destacar e os times de maior expressão já começam a decepcionar no campeonato. O caso mais recente do Flamengo. O caso recente é do Flamengo. Por exemplo, só para ilustrar, Fábio, a gente não vê o Real Madrid, por exemplo, perdendo para o Apoel. Por exemplo, aqui na Libertadores a gente vê, por exemplo, um Corinthians sendo derrotado sendo eliminado pelo Guarani do Paraguai, por exemplo. Pelo Tolima, que foi um tempo mais atrás. 2011, que está dentro da nossa estatística. Mas você acha que o Real Madrid iria cair na primeira fase? Se a gente fosse comparar Real Madrid com um time grande aqui no Brasil também, o Flamengo e Palmeiras, o Flamengo e Palmeiras já caiu na primeira fase. Quando que o Real Madrid caiu numa primeira fase? É difícil, né? Recentemente nunca. A gente teria que... Mas é bem difícil, então existe... Pode ter acontecido lá para trás, mas hoje a gente não lembra aqui agora, e é até cada vez mais difícil, né? E a gente tem um outro dado ainda para passar, que é a média, né, dos times brasileiros que chegam nessas finais, chegam nas semifinais. Na Libertadores, você pode dizer aí pra gente? Na Libertadores, nós temos uma média de, a cada ano que se passa, 3,2
2, mais ou menos, 3 mais de 3 equipes acabam chegando, equipes novas acabam chegando numa semifinal. Quer dizer, existe uma movimentação muito grande. Ou seja, teoricamente, abre aspas falando, a cada ano nós temos semifinais diferentes, né? Se é que podemos dizer assim. Na Champions já é o contrário, né, Fábio? É menos de Mais 2 times acabam se garantindo. A gente tem esse dado também. O Real Madrid chegou nas últimas vezes, se a gente fosse comparar nos últimos 7 anos, isso a gente falou já? Foi 7, 6 e 5. Não, isso não. Digo do Real Madrid ganhar 3. O Real Madrid nos últimos 7 anos ele chegou em todas as semifinais. Se a gente fosse pegar esses dados, pegar nos últimos 5 anos, os últimos 5 campeões, 5, 6 campeões da Champions League, o Real Madrid foi campeão em 3, né? E o Barça em 2, né? A gente tem até que o dado... Sim, das últimas 5 edições de Champions League, 3 equipes ganharam. O Real Madrid ganhou 3 vezes, o Barcelona e o Bayern ganhou uma. E se a gente pegar em 7 anos e tirar apenas o Chelsea em 2012, que jogou a final com o Bayern, as outras 6 edições foram ganhas por Barcelona 2 vezes, Bayern 1 vez e o Real Madrid 3 vezes. A gente falou até na Inter de Milão também em 2010. Né? Em 2010, mas quem jogou a final também foi o Bayern, né? Sim. Então a gente mostra o poderio e a força que essas 3 equipes têm mantido nesses últimos anos no cenário europeu. Né? Difícil hoje se a gente tivesse que apostar na loteria, né? Digamos assim, a gente apostaria em uma dessas 3 equipes de olhos fechados. Então, se a gente puder fazer chutar, né, entre aspas, a gente não chutar, acho que com probabilidade de acertar mais na Champions League, acho que a gente consegue, né? Então, quais os times que vocês acham que vão chegar no ano que vem, nas temporadas 2017 2018 na Champions League? Quais são os times que vão chegar nas semifinais aí? O que vocês estão pensando? Acho que não foge muito, né, Fábio? Não foge muito, tirando talvez a gente vai chutar uns 7, 8 times, vai, Fábio? Só pra, né, porque alguns podem ser eliminados. Quais são os 4 que você acha que vai chegar? Que vamos ter 3 novos com relação aos últimos anos e um que já vem chegando aí. Quais são? Sendo campeão até mais vezes. O Real Madrid, eu apostaria de novos, né? O PSG, que eu acho que é bem forte, e os ingleses também voltam a chegar nas fases finais, acho que com o Manchester United e o Chelsea. No meu caso, eu acho que já chega o PSG também, como o Fábio disse, né? Com o Neymar agora, tem o Mbappé, tá um time bem forte, né? Até ganhou de 3-0 em casa, né, do Bayern de Munique, então o Bayern de Munique acho que tá dando uma decadência aí, então eu acredito que o PSG, o Manchester City também pode ser um time que possa surpreender, e acho que o Real Madrid não tem como fugir muito, o Barça eu não coloco nessa lista, e talvez a Juventus também, que está com um time bem forte. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria em um italiano, que é a Juventus, o Real Madrid, o Bayern e o Atlético de Madrid. Mas com grande possibilidade do Bayern de Munique se recuperar na competição e também chegar lá. Técnico a equipe é muito boa, né? Tem muitos jogadores de qualidade. Difícil não conseguir conduzir um bom trabalho no Bayern de Munique. E os finalistas? Quem que vai... Nossa, e os finalistas, quem vocês acham que vão ganhar a Champions League? Eu acho mais difícil, hein? Eu já acho que não foge muito de Real Madrid, Bayern e também o Barcelona, mas é engraçado que essa Champions League eu tô achando que ela tá mais equilibrada um pouco, né, Fábio? Com o PSG, que também investiu muito, o Atlético de Madrid, que tem sempre batido na trave, mas difícil a gente apontar que esses times possam desbancar o Real, principalmente, que é a grande força europeia hoje. Grande surpresa aí. Que surpresa não, né? Acho que agora com esses jogadores aí tem mais qualidade, pode ser campeão. E a final da Champions League também só vai ser no ano que vem. E acho que é isso, gente. Acho que a gente conseguiu discutir bastante essas diferenças entre a Libertadores e a Champions League, né, uma diferença, né, enorme, considerável. São 29 times que chegaram nos últimos 8 anos, né, na Libertadores e 13 apenas na Champions League. Então, uma diferença considerável, como eu disse. E eu acho que é isso, galera. Espero que tenham gostado. Falamos aí sobre futebol internacional, um pouco de futebol internacional e um pouco de futebol nacional misturado com futebol sul-americano, né? Então é isso, né? Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, temos também o nosso canal no YouTube, né? Se vocês quiserem, eles vão estar por aí na tela. Exatamente. Se vocês quiserem também sugerir pautas, né? Algumas críticas também, quiserem falar, se não estão gostando muito, então nossos comentários do Henrique Rain, do Fábio Reis, de mim, não sei o que vocês estão achando, deem esse feedback pra gente, é assim a lenda. Ou não, elogiem a gente para a gente se sentir melhor. Façam o que vocês quiserem. Exatamente, isso aí, a gente está aqui para tentar passar a informação para vocês, porque afinal somos os fanalíticos e somos fanáticos por análise e por esportes também. Olha, eu engasguei aqui, mas enfim, é isso mesmo, galera. Até a próxima.
Nossa, deu uma dor nas costas, galera. Vou descansar um pouco aqui. Falou. Até mais. Que velho, velho.